Então o que estava sendo dito aqui é: se vocês comerem desse fruto, o que vai ser gerado em vocês? Se comerem da árvore da vida, o que vai ser gerado em vocês? Vida. Se vocês comerem de todas essas frutas que tem por aí, o que vai ser gerado? Energia no corpo, né? Força física. Mas se vocês comerem dessa outra árvore aqui, vai ser gerado o que em vocês? O que ela vai produzir em vocês? Conhecimento do bem e do mal. É aí que o diabo engana a mulher. Porque ela olhou e só viu o lado de quê? Do bem. Era desejável para dar entendimento, mas não era isso que Deus havia falado. O que Deus estava dizendo para eles é o seguinte: eu criei vocês para vocês andarem na minha vontade, debaixo das minhas ordens, seguindo as minhas instruções, como o Deus de vocês, Senhor de vocês. Mas vocês podem querer trazer para vocês esse julgamento. Eu criei vocês para vocês não julgarem isso, porque vocês não têm condições, porque não são deuses. Nós não somos deuses. Vocês não têm condição de saber o que é certo e o que é errado para a vida de vocês. O que é bom e o que é mal. O bem e o mal. Isso está acima da condição humana de discernir. Porque Deus havia criado um homem para habitar nessa terra e já existia naquela época Deus e todo o seu exército. Mas também já existia outro ser. Quem era? Satanás e seus demônios. Deu para entender aí? E Deus está dizendo assim, ó: essa árvore é porque eu não criei vocês robôs. Eu criei a minha imagem e semelhança. Vocês podem sim decidir. Vocês podem sim dizer para onde vocês querem ir. Porém, eu prometo que guiarei vocês em bons caminhos. Eu sei para onde estou levando vocês. Confiem em mim. Confiem na minha palavra. Comam da árvore da vida e de toda árvore. Dessa não. Mas se quiserem, está aqui. Vocês acharem que vocês podem discernir, dizer o que é melhor para vocês, o que é certo, o que é errado, pois comam. Se vocês quiserem esse entendimento em vocês, agora ele está em mim. E a vontade de vocês está submissa a mim. Eu vou dizer para vocês, pela minha palavra, o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. Aonde vocês devem entrar, onde não devem, o que deve fazer, o que não deve, o que deve comer, o que não pode comer. As decisões, as escolhas, eu vou guiar vocês. Deus cria assim. Esse é o projeto de Deus. Alguém diz assim: mas por quê? Porque Ele quis. Vocês estão entendendo? Alguém, quando cria alguma coisa, ninguém vai perguntar: para que tu botou o braço nessa cadeira? Eu botei porque eu quis. Achei que era melhor. Eu criei a cadeira, alguém criou, fez. Já outra eu vou fazer sem braço, porque fica mais perto. O Criador diz como Ele quer. O Criador do universo disse como Ele queria e fez. E aí que nem diz o caboclo do interior: se vocês seguirem o manual do proprietário, a coisa anda, senão vai escangalhar. Quem já ouviu essa expressão? Escangalhou. É o novo. Olha o que o Atmani diz sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Lembra de Juízes? Cada um fazia o que achava certo aos seus olhos. É o fruto, é o resultado disso aqui. Veja que o texto antecipa dizendo o quê? Não havia rei. Vocês estão entendendo aí? Não havia rei em Israel. Ou seja, a palavra fluía deles, o julgamento de dizer que o que estava certo e o que estava errado. E eles tentavam, faziam o que achava certo. Porém, o homem não tem essa condição. O homem é limitado. Vocês estão entendendo? E Satanás levou aquela geração inteira a adorar deuses estranhos, a viver uma vida terrível de desagrado a Deus. Olha o que o Atmani diz. A ação do homem
deve ser governada, a ação do homem não deve ser governada pelo conhecimento do bem e do mal. Deve ser motivada pelo senso de obediência a Deus. O princípio do bem e do mal é viver de acordo com o que é certo e com o que é errado. Da árvore, o princípio do bem e do mal é nós levarmos uma vida de acordo com o que é que a gente acha e pensa que é certo e o que pensa que é errado. Esse é o princípio do bem e do mal. E é o princípio onde Deus disse: se comer vão morrer. Se entrar por esse caminho, morre. Deus já tinha alertado. Antes de Adão e Eva comerem do fruto proibido, o que era certo e errado para eles estava na mão de Deus. Deus era que dizia o que estava certo e o que estava errado. Se não vivessem diante de Deus, não saberiam nada. Olha a dependência, né? Pois o que era certo e errado para eles se encontrava realmente no próprio Deus, a necessidade de comunhão. E Deus ofereceu isso, porque o Senhor todos os dias estava no jardim. Sim ou não? Consequentemente, consequentemente, depois da queda, os homens não precisaram mais descobrir em Deus o senso do certo e do errado. Já o tinham neles mesmos, porque eles trouxeram para si. Vocês estão entendendo? Até a queda, antes da queda, a noção, o que era certo e o que era errado, estava em Deus. Eles iam buscar em Deus. Quando eles comem, no plural, porque os dois comem, a noção do que é certo e do que é errado estava agora neles, porque eles trouxeram para eles e se apartaram de Deus. Aí, esse foi o resultado da queda. Se você olhar em Gênesis, você vai ver, versículo 22. Olha o versículo 22, Então disse o Senhor Deus, é o capítulo 3 que eu estava, né? O último capítulo que a gente ficou. Capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou... Quem completa? Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós. Em que aspecto o homem se torna como Deus? No que vírgula, complete a frase aí, o versículo. Conhecedor do bem e do mal. Não é que o homem se torna Deus, mas nesse aspecto o próprio Deus fala, então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós. Esse nós fala da Trindade, né? Vocês estão entendendo? Da pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós. Você vai ver como Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aqui já é a Trindade falando, se manifestando, agindo. Vocês estão entendendo? Eis que o homem agora se torna como um de nós. Em que aspecto? De poder? De glória? Não. Conhecedor do bem e do mal. Ou seja, tal como Deus, que tem a condição de julgar entre o certo e o errado, o Deus que não erra, que não falha, que conhece tudo, que é santo na sua essência, e que não pode errar, falhar, e que nele não há trevas nenhuma, ele tem isso. Conhecedor do bem e do mal. Portanto, pode agir e nunca errar. Agora, o homem criado chama isso para ele. Só que o homem criado não tem a mesma estrutura que Deus tem, porque não foi feito assim. O homem criado não tem os mesmos atributos de Deus. E é por isso que Deus diz: se isso entrar em vocês, isso vocês vão morrer. Ora vão acertar, mas daqui a pouco se acaba. Vai vir situações acima
da condição de julgar, do julgamento de vocês. Vai vir situações acima da condição de vocês interpretarem, discernirem. Salomão, eu penso que é Salomão que escreveu esse texto, que eu não lembro bem um versículo, mas lembro que está em Provérbios que diz que há caminhos que para o homem parece ser perfeito, bom, direito, perfeito, mas o final é. Isso mostra a impossibilidade do homem querer, da impossibilidade dele entender e discernir o que está lá na frente, porque há coisas acima do poder que Deus deu ao homem, porque a alma humana tem poder, há poder de discernimento, vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Sim ou não? Deu para entender? E Israel agora aqui voltando para Juízes está se acabando por quê? Porque cada um fazia o que achava certo. E é assim que o homem de hoje é enganado da mesma forma por Satanás. Quando ele deixa de olhar para a palavra e seguir as orientações da palavra, que muitas vezes seguir a palavra, muitas vezes o nosso entendimento não vai alcançar. Tem coisas que Deus me manda fazer que eu consigo entender, não realmente, mas tem coisas que Deus manda que não tem lógica nenhuma. A princípio é um caminho até estranho aos olhos das pessoas. É verdade ou não? Há ordens de Deus, há direcionamentos de Deus que é estranho às vezes para nós. Aí entra a fé. O que Adão e Eva foram criados para ter. Fé, confiar. Que Ele tem o controle, que Ele sabe o que Ele está fazendo, que Ele quer nos guiar na presença dEle para nos abençoar. Mesmo a gente não entendendo. João 13, está escrito lá, Jesus falou para os apóstolos, quando Jesus está lavando, começa a lavar os pés dos apóstolos, né? Dos 12, não sei nem se Judas ainda estava por lá. E ele começa a lavar e Pedro se recusa. Quem lembra disso? Naquele bate-papo ali, Jesus disse assim: olha, o que eu faço, vocês não compreendem agora. É João 13. O que eu faço, não compreendeis agora. Vocês vão compreender depois. Muita coisa em Deus que Ele vai exigir de nós fé e obediência mesmo. Por quê? Porque o meu entendimento, o intelecto não vai alcançar uma resposta para descansar minha mente, não. Olha a ordem de Deus para Abraão, irmão. Olha a ordem de Deus para Abraão. Qual foi a ordem de Deus para Abraão? Quem lembra? Abraão, a primeira coisa, qual foi? Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra. Deus disse qual era a terra? Deus disse. Primeira coisa que Abraão poderia questionar: por que sair da minha terra? Que eu não fico aqui com meus pais, então eu posso ficar aqui. Não sai também da tua parentela. Sai da tua terra, dessa região, sai do meio dos teus parentes e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Detalhe: vai tu, a tua esposa e os teus pertences.